Lógica é o estudo de como se chega a conclusões baseado nas informações disponíveis. Mas nem todo raciocínio é lógico. Uma forma de ilustrar o funcionamento do pensamento lógico é pelo teste da seleção de cartas de Watson, realizado com grande população em 1970. Neste teste, haviam cartas com uma letra de um lado e um número do outro. E aos participantes eram apresentadas 4 cartas: A, K, 2 e 7. Juntamente com a seguinte regra: se uma carta tem uma vogal de um lado, então ela tem um número par do outro. E também era feita a seguinte pergunta: qual ou quais cartas precisamos virar para ter certeza de que a regra foi seguida neste caso? Você pode pausar o vídeo agora se quiser pensar sobre, antes de ver qual é a resposta correta. Antes, vamos ver as opções de respostas dadas no teste de Watson, e também as respectivas porcentagens de pessoas que escolheram cada opção. 46% dos participantes disseram que seria necessário virar as cartas A e 2. A resposta correta é A e 7. E assustadoramente, só 4% das pessoas responderam essa opção. A maior parte dos participantes respondeu A e 2. Eles podem ter sido induzidos a isso pelo fato de no enunciado conter as expressões vogal e número par. Por mais que isso pareça lógico, é na verdade ilógico, como mostrarei a seguir. A afirmação diz que toda carta que tiver uma vogal terá um número par do outro lado, e não o contrário. Não se pode deduzir desta premissa que toda carta com um número par terá uma vogal do outro lado. Neste caso, se no verso da carta 2 houver uma consoante, a regra se mantém verdadeira. Logo, virar a carta 2 não trará certeza alguma. A chave para o teste é tentar falsear a regra, e não confirmá-la. Por isso deve-se virar a carta 7, para ter certeza de que não há uma vogal do outro lado, o que iria contra a regra. Esta regra é uma proposição do tipo se, então. Ou em lógica, escreve-se se P, então Q, onde P é o antecedente e Q é o consequente. Cada carta representa as 4 possíveis premissas: P, não P, Q e não Q. Em que P é uma vogal, não P é uma consoante, Q é um número par e não Q é um número ímpar. Então a regra proposta é: se uma carta tem uma vogal de um lado, se P, então ela tem um número par do outro, então Q. Segundo o raciocínio lógico e a partir dessa proposição, se temos P, então podemos esperar que teremos Q. Porém, podemos ser levados a pensar que se não P, então não Q, o que está errado. Não é necessário que não P se siga de não Q. Quando apresentado Q, então podemos nos sentir tentados a acreditar que P se segue. Mas a proposição é unidirecional. Logo, não podemos concluir isto da proposição inicial. Porém, quando apresentado o não Q, também temos que não P. Ou seja, se não há consequente, também não há antecedente. E este é o raciocínio não realizado por grande maioria dos participantes da pesquisa de Watson. Para aplicar esse tipo de proposição ao mundo real, podemos colocá-la da seguinte forma: todo tigre tem listras. Esta regra diz que, se algo é um tigre, se P, então tem listras, então Q. Desta proposição, não podemos inferir que, se algo não é um tigre, se não P, então não tem listras, então não Q. Também não podemos inferir que se algo tem listras, se Q, então é um tigre, então P. A única conclusão logicamente correta é: se algo não tem listras, se não Q, então não é um tigre, então não P. Vale lembrar que podemos estar errados usando o raciocínio logicamente correto. Se for dada uma premissa como todos os pássaros podem voar, que em outras palavras significa: se algo é um pássaro, se P,
então pode voar, então que? Podemos concluir que se algo não pode voar, se não que, então não é um pássaro, então não P. O raciocínio está logicamente correto, mas a conclusão é errada, já que o pinguim é uma espécie de pássaro que não pode voar. A conclusão está errada não por falha lógica, mas porque a premissa inicial estava errada. Por outro lado, podemos chegar a conclusões verdadeiras utilizando métodos logicamente incorretos. Se tem listras, se que, então é um tigre, então P. Está logicamente incorreto, mesmo que se trate de uma conclusão verdadeira. Por isso devemos nos atentar não somente ao raciocínio lógico, mas também ao valor verdade de uma proposição. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou, clique em gostei. E se quiser ver mais vídeos como este, inscreva-se no canal.